seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Jesus, bem-vindo. Estamos mais um culto aqui da Avenida São João 791. Queremos que fale ao seu coração. Você que já está na Sexta-feira Santa, né? Um dia tão programado, um dia tão esperado. E é um dia que nós estamos querendo ver muito da manifestação do poder de Deus. E neste culto, Deus também quer se manifestar. Primeiro vamos entender Sexta-feira Santa. Vamos lembrar aqui uma coisa bonita? O amor de Deus. Vamos primeiro ver o pecado que entrou. Vamos para Romanos 6, 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. É o último versículo do capítulo 6. Isso é antes. 6, 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Eu pergunto, Jesus tinha pecado? Não, ele morreu pelos meus pecados. Então, entenda só, Jesus não tinha pecado algum. Foi pelo meu pecado, foi pelo seu pecado que Jesus morreu. Então ele estava ali na cruz por mim, ele morreu a nossa morte. Olha que coisa linda, Jesus morreu a nossa morte. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então ele, sendo filho de Deus, ele se fez filho do homem, para quê? Para que o filho do homem se tornasse filho de Deus. Esse é o amor de Jesus demonstrado nessa sexta-feira, que ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A pessoa não bebe, não fuma, não usa drogas porque ela quer, não. Quer ver uma coisa que eu sei daqui, parece brincadeira, mas é verdade. Você precisa ensinar uma criança a mentir? Não. Você tem que ensinar uma criança a não mentir. Eu brinco, chega assim e você diz para a criança assim: neném, foi você que mexeu aqui, neném? Neném, numa cara de pau, fala assim, ó. Aí, neném, papai não vai brigar, mamãe não vai brigar, no meu caso já, vovô não vai brigar, vovó não vai brigar, titio, titia, né? Não, porque Jesus está vendo, neném, ele sabe de todas as coisas, então não é bom. Pode ser que ninguém vai brigar contigo, tá bom? Neném, você mexeu aqui? Neném muda de opinião e... Neném estava mentindo. Então, por quê? Então, isso é normal, você vê. Então, nós temos que ensinar a criança a não mentir, como a Bíblia fala, Provérbios 22, 6. Ensina o caminho ao pequenino, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, nós temos que ensinar a criança a não pecar. Mas mostrando que o pecado entrou no mundo. Agora, no 17, ele diz assim: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Quer dizer, se houve a entrega por Adão, a entrega nos entregou à morte, Jesus nos resgatou, entenda, com o seu sangue. Tanto que lá no Apocalipse, no capítulo 5, esse aqui você conhece bem, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. O que nós comemoramos na Sexta-feira Santa, a morte de Jesus. Por que nós comemoramos? Porque ele morreu a nossa morte. Ele estava sendo o nosso substituto. Ele estava morrendo, sofrendo o castigo que nos traz a paz, já falamos sobre isso. E ele diz: e com teu sangue, diga, compraste para Deus homens de todas as tribos, língua e povo e nação. Então, Adão nos vendeu com o pecado, Jesus nos comprou com o seu sangue. Para quê? Para nós glorificarmos a Deus. Aí ele diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É um reino espiritual. Não fica pensando você de coroa na cabeça, não. Andando numa carruagem ou numa limousine hoje, não. O rei aqui é no mundo espiritual, onde você vai ser uma autoridade.
Você vai ser uma autoridade no mundo espiritual, onde você vai ter poder de decisão, de dizer sim ou não. Mas vamos à mensagem principal agora. Isaías capítulo 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas, mas traz uma resposta. A segunda pergunta traz resposta para a primeira. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, o braço do Senhor, o poder do Senhor, ele vai se manifestar na vida daquele que crê. Se você não crê, você não consegue ver a glória de Deus, quer dizer, Deus não vai poder agir. Jesus diz, tudo é possível para aquele que crê. Nós ouvimos a pregação e nem sempre conseguimos crer. Nem conseguimos dar à palavra de Deus a devida atenção. Vou ler um pouquinho mais aqui, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não vamos andar aqui no mérito da beleza física, não, porque eles pintam Jesus, apresentam Jesus com aquele galã, né? A pessoa, cabelos longos, né? A barba ruiva lá, os olhos azuis. Não vou entrar nesse mérito, não. Não é isso. É que olhando para o Evangelho, quem está de fora, quem não conhece a palavra de Deus, não vê beleza. Eu não vou para a igreja. Sabe por quê? Porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou ter que parar de fazer isso, parar aquilo. Que é nenhuma beleza, viemos. Até que nós temos um encontro com ele. Temos uma necessidade e ele vem sobre as nossas necessidades. Ele mostra um amor tão grande quando cura uma pessoa da sua doença, quando liberta a pessoa de uma prisão psíquica emocional, quando liberta a pessoa de uma depressão, liberta uma pessoa de uma angústia e a pessoa começa a vê-lo de uma maneira diferente. Antes não. Não, crente não é para mim, não sei o quê. Eu lembro, por exemplo, do meu irmão mais novo. Quando eu comecei na igreja, foi num momento que estava uma transição muito grande na vida dele. Deus o abençoou na profissão dele, se tornou um jogador de futebol, entende? E sabe como é que um garoto que foi criado numa pobreza tremenda? Ele varria o condomínio onde nós morávamos, entenda bem, para ganhar um troquinho, porque não tinha mais pai. O irmão mais velho estava no álcool, o outro estava nas drogas, o outro já era casado, entende? Mas também tinha vício, e ele não se via na obrigação de fazer aquilo, mas tinha o esporte, então ele acordava cedinho para fazer aquilo tudo. Aí Deus começou a abençoar a vida dele, fez o primeiro contrato de profissional dele. Primeiro contrato, ele comprou um apartamento, aí ela solteira para a mamãe dele, que no caso eu fui junto também. Foi um upgrade, nós saímos de um bairro para outro. Aí ele comprou o primeiro carro, era um Fusca 78. Mas o Fusca naquela época era Fusca, era um Poisé legal, né? Quer dizer, você vê como é que estava a ascensão na vida dele e tudo. Aí ele viu o Jaime, o irmão dele, para a igreja, ele ficou feliz. O Jaime já não bebia mais, o Jaime chegou em casa e disse, olha, a partir de hoje eu não bebo mais. Por quê? Porque eu encontrei Jesus. Mas ele falando para ele, depois ele dá o testemunho. Ele disse, olhando para a minha vida, ele ficou feliz. Mas disse, mas eu não faço nada demais. Afinal de contas, eu tenho uma namorada, uma coisinha assim, outra. Se beber quando é socialmente, nem gosta de beber, entenda? Ele não via beleza no Evangelho, até que ele começou a ter um problema sério. Começou físico, aí ele viu que tinha um problema espiritual, que ele não conseguia voltar a jogar e tudo. Deus deu a libertação, ele foi. Eu lembro o dia ainda, eu já era pastor, já a segunda igreja que eu dirigia, e ele foi na minha casa, estava numa crise, num momento difícil, num relacionamento, tudo, e um momento de conturbado, ele falou comigo. E eu falei assim, você tem que tomar posição por Jesus, rapaz, porque senão você nunca vai conseguir a fidelidade, entenda bem, a sua metade, se você não, que ele ainda não era casado ainda. Mas você nunca vai conseguir, porque a fidelidade vem primeiro a Deus. Aí dei uma mensagem que eu não lembro toda, só sei que ele falou, que eu falei para ele assim, tem que aceitar. Ele disse, não, Jaime, eu vou aceitar Jesus. Marcou data, pode isso? Ele disse, eu vou me batizar depois do meu aniversário.
porque ele queria fazer um aniversário, as minhas irmãs estavam lançando um buffet, né? Um negócio de bolo, doce, negócio de festas, e ele queria fazer tipo uma propaganda. Quer dizer, não tinha tido aquilo. Até que eu falei para ele assim, não sabendo. Eu falei para ele, não lembro. Ele falou, eu falei para ele, se Cristo voltar dia 16, ele faz 17 de agosto. Eu falei, se Cristo voltar dia 16, aquilo ficou tormentando ele. E se Cristo voltar, foi que ele tomou a decisão. Foi até uma coisa, no dia 1º de junho de 86, eu estava batizando ele nas águas. Foi o dia que o Brasil estava estreando na Copa do Mundo, que ele quase foi. Os jornais todos estavam falando que ele seria convocado para a seleção e tudo, ele não foi. Mas depois Deus abençoou, ele foi em 90, 94, ele foi campeão, foi eleito melhor lateral da Copa, Deus abençoou bastante. Mas o que eu estou falando, ele olhava para o Evangelho, não via beleza, como muita gente não vê. A igreja de Cristo, ela tem que mostrar essa beleza. Como é que ela vai mostrar? Crendo no Evangelho. Ele está aqui dizendo para nós, quem deu crédito à nossa pregação? O braço do Senhor vai começar a se manifestar. E ele começou a olhar que o irmão dele, ele mesmo fez a comparação e disse, o Jaime não tem o dinheiro que eu tenho, o Jaime não tem o carro que eu tenho, o Jaime não tem namoradas que eu tenho, mas o Jaime tem alguma coisa que eu não tenho. O que o Jaime tinha? Jesus. E esse Jesus na vida do Jaime fazia o Jaime ser feliz, o Jaime ser alegre, mesmo com o bolso vazio. Entenda bem, mesmo com o bolso vazio, fazer ele ser feliz, fazer ele ser alegre, ele notou, é isso que a igreja de Cristo tem que despertar. Mostrar ao mundo o que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Acorda, igreja, desperta, igreja. Nós precisamos, Isaías capítulo 52, ele diz, desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Eu dei essa mensagem, desculpa eu correr um pouquinho, falar um pouquinho mais hoje, a prolongar a mensagem, mas um dia tão especial, né? Vamos para Marcos, capítulo 5, isso eu dei no culto anterior aqui, não passou na televisão, nas outras redes, não, só no canal IGD. Olha o que diz. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo do seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Ué, pastor Jaime, ele ressuscitou? Não, não. Ele morava nos sepulcros. O que é sepulcro? Casa da morte. Por que ele morava ali? Porque ele não era dono de si. A pessoa que não é dona de si, ela vive nos bares, nas orgias, ela vive nas drogas, porque ela não é dona de si mesma. Aí Jesus o libertou de uma legião de demônios. E esse homem queria ir atrás de Jesus. Veja o versículo 18, que Jesus vai falar para ele. E entrando ele no barco, Jesus rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os seus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vai mostrar para a sua família que você não mora mais no sepulcro. Mas será que eu posso mostrar isso para a minha família ou estou morando no sepulcro ainda? Quer dizer, onde eu não tenho vida. Eu estou na igreja, sou pregador, mas não tenho vida de Deus. Não, eu vim para que vocês tenham vida e vida com a... E quando falamos vida com abundância, só pensamos no bolso? Não, a palavra ali é vida de Deus, vida do tipo de Deus, a mesma vida de Deus, é Zoé, essa vida que você tem quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, que você crê que Ele morreu pelos seus pecados, e você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, e diz, me salva, Jesus, essa vida está em você. É essa vida que temos que mostrar, mas parece que a igreja não desperta, não acorda. Vamos para Efésios 5,14. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios 5,14. Ele diz para nós o quê? Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre quem? Sai do sepulcro. Eles não nasceram de novo, mas você nasceu para quê? Para mostrar a glória de Deus. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é, entenda bem, o Evangelho. Então vamos recapitular, olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos. Você fala assim, não gosto de ir para a igreja, porque eu gosto de tomar minhas biritas, eu gosto de ter minhas namoradas, ou ela diz meus namorados, entenda bem, e lá eu sei que eu não vou poder fazer isso, não sei o quê, ele não vê. Mas quando ele começa a ver no crente,
no cristão a vida de Deus, aí ele começa a notar que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Desperta, busque o Evangelho, procure crer no Evangelho, tem que crer. Quem deu crédito à nossa pregação? Procure crer na palavra de Deus e você verá a glória de Deus. Deus seja louvado, daqui a pouco tem mais, amém? Deixa eu mostrar só um resuminho para você, entenda, do culto que nós tivemos hoje aqui, no outro culto que é o pessoal de casa, que está na sexta, que foi na quinta. Por favor, é 1 minuto e 56, somente isso. Amarelo, azul. Era uma dor que me deu aqui nas minhas costas, pastor Jaime. Agora, na hora da oração, eu fiquei um pouco nervosa, mas saiu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saí de casa, já acordei hoje, não estava muito bem. Quase que eu não vinha para o culto. Aí cheguei aqui na hora que o pastor Jaime começou a fazer as perguntas lá, né? Que quem estava sentindo alguma coisa, eu fiquei meio assim para falar. Aí do nada me senti uma dor muito forte aqui nas costas. Mas doía assim. Aí eu falei, eu vou dar esse testemunho. E aí na hora que eu dei o testemunho, passou. O branco. Era um peso no corpo e uma agonia assim no coração. Isso. Eu estava com peso no corpo, passando nos ombros e com dor de dente, saiu. E peso e também com dor. Vai lá, a senhora aqui. Eu vim no metrô, tava me sentindo mal, meio pesada. Eu falei, Jesus, eu tenho que chegar até a igreja, pelo menos. E agora passou, em nome de Jesus. O branco aqui. Dores no peito, tava sentindo já há mais de 3 semanas, né? Dor no peito. Fez raio-x elétrico, não deu nada, ele não corta nem no pulmão, mas agora não tô sentindo nada, não. Mas era tipo uma quintura, uma dor que não passava, né? E graças a Deus, hoje, após a oração, passou. Amém, em nome de Jesus. Fala. Eu estava sentindo uma opressão muito grande desde ontem e agora passou depois da oração. Hoje eu quase não vim também para a igreja e depois da oração fiquei bem aliviado, bem curado. Saindo praticamente outra pessoa mesmo. O verde lá. Estava sentindo agonia no peito. Agonia no peito. Passou, glória a Deus. Aqui o azul. Bota na minha cabeça desse lado. E passou também. Graças a Deus. Glória. Você vê como é que Deus está operando, pessoal? Isso é bonito. É bonito. Agora vamos ficar de pé, pessoal. Vamos ficar de pé um pouquinho. Que eu quero cantar, o Gilberto ressuscitou o pastor Jaime cantando. Você vai cantar, vamos cantar de lá hoje, que é bonito. Deus, o seu filho enviou. Deixa eu ver se ele consegue pegar lá. Se alguém for ajudar, conseguiu rapidinho. Pegou melhor do que o rapaz do plasma aqui, que ainda não conseguiu chegar lá ainda. E olha que eu canto, como diz o pessoal, eu canto essa música 1 milhão de vezes por ano. Deus, o seu filho enviou para morrer numa cruz só por amor. Deixa eu pegar lá, que o rapaz é novo, acho que colocaram lá. E aí ele vai pegar a letra. Pegou. Então tá, vamos lá, aplaudindo o Senhor Jesus. Pra morrer numa cruz só por amor. Ele foi moído e transpassado, na cruz sofreu pelos meus pecados e as minhas dores ele levou. Como ovelha muda foi sacrificado por pecados que ele não cometeu. Ele mesmo sendo Deus obedeceu e por nós padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou. Ele morreu.
sacrificado com pecados que ele não cometeu. Ele mesmo sendo Deus obedeceu e por nós padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ressuscitou. E para o céu nos levará. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vocês acharam diferente, não acharam? É um pouco diferente quando você canta ali com o pessoal que ali você canta mais rápido, tudo, já tá. Uma vez foi o Thales Roberto, o Thales falou comigo, eu estava conversando com ele. O Thales, às vezes nós cantamos um hino assim, gravamos e tudo, mas depois é porque ele vai assim, nós vamos aprimorando. E você vai pegando mais prática. Quando você está no estúdio, às vezes o hino é novo, como o missionário costuma dizer, saiu do forno agora. Aí você vai, né? Depois você vai pegando o jeito, tudinho, e você, se pudesse voltar para o estúdio para gravar de novo, fazer uma regravação. De vez em quando, os cantores, não é o meu caso, né? Mas os cantores fazem isso de vez em quando, fazem uma regravação, que já estão mais habituados à canção. Bem, vamos voltar aqui agora, uma palavra especial, irmão. Nós estamos num dia especial e queremos que você desfrute das coisas especiais do Senhor. E talvez você não está desfrutando, tem que desfrutar. Nós acabamos de ver, vamos voltar para Efésios, que eu tenho que completar agora. Paramos no versículo 14 do capítulo 5. Então, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, nós não estamos mais na morte. Nós passamos da morte para a vida. Isso que é a Páscoa. O que é a Páscoa? O nome Páscoa quer dizer passagem. Foi a passagem de Israel para a terra prometida. A igreja de Cristo passou da morte para a vida, quer dizer, da separação de Deus. Aí a pessoa tem que despertar, agora vai ficar forte. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Quem é o sábio? O sábio é aquele que busca conhecimento. O sábio é aquele que busca entendimento, não busca, tem que crescer. Cada vez mais você tem que crescer no Evangelho, crescer na graça, crescer na comunhão com Deus. Remindo o tempo por quanto os dias são maus. Não fique distante. Seja humilde em reconhecer quando você erra. Eu devo reconhecer quando eu erro. Para quê? Para você remir e trazer de volta. Você volta rápido à comunhão. É quando você sentir que está saindo do caminho. Você não está agindo mais, tem andado agitado. Oh, meu Deus, eu preciso de orar, de buscar mais. Às vezes, até mesmo, hoje a internet, por exemplo, eu costumo dizer que é bênção e maldição. Se você deixar, aquilo ali vai te atrair a toda hora, irmão. E você não vai fazer mais nada na vida. Você quer ver uma criança? Dá um celular para uma criança hoje. Ela não faz mais nada. Ela fica o dia, se deixar de outra... Vamos para outro lugar? Não quero não, porque quer ficar no celular. Estou enganado? Não é mais ou menos isso? Não é verdade? Quer dizer, no nosso tempo não era jogar bola de gude, é coisa. Por mais que o pessoal faz, prefeituras em várias cidades fazem parquinhos, condomínios, o pessoal faz parquinhos para tirar a criança. Não, nós temos que tomar cuidado. Mas deixa as crianças agora de lado um pouco, vamos falar de nós.
Nós estamos reclamando das crianças, mas talvez estamos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, estamos até nos desviando do Evangelho, ouvindo às vezes conversinhas que não deveriam de ouvir. Entenda bem, às vezes não é só conversa imoral, piada picante, não. Às vezes coisas que vão chegar agora, nesse momento, você vai chegar, deixa eu ler para falar sobre isso. Então, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha para mim, a vontade do Senhor está aqui. Aí diz assim, e não vos embriagueis com vinho. É aquilo embriaga. Eu expliquei para a igreja, a política embriaga. Daqui a pouco você começa a xingar como os outros xingam a pessoa que tem ideia diferente da sua. Não, você tem que orar. Não, pessoal, porque a ideia dela é satânica, diabólica. Então, olha, vem cá, o idólatra tem a mesma ideia sua? O feiticeiro também tem? Tem coisas? Não. Então, mas nós não podemos agir como os outros. Os religiosos que brigam, que discutem, não. Eu acho que você já era garoto, eu via, nunca se discute religião, nem política. Porque sempre a pessoa vai ter o lado dela e você vai acabar discutindo, xingando, fazendo o que? Se embriagando. Então, tem o que embriaga, não estamos falando só do vinho, a bebida do vinho, da uva, né, fermentada, que vai fazer você, então, ficar embriagado. Essas coisas que fermentam também você e que embriagam você, que você daqui a pouco está discutindo, xingando como todo mundo xinga lá fora. Não, você está mostrando que ainda está no sepulcro. O cristão é diferente. Ele tem que se encher da presença de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, em que há contenta, que há briga, que há discussão, que há disso. Mas enchei-vos do Espírito. Não vai ter lugar para essas coisas se você se encher com o Espírito Santo, se você tirar o seu tempo para orar a Deus. Quando você ouvir uma mensagem, você anotar, eu vou viver aquilo. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que amar o meu inimigo, eu vou amar o meu inimigo. Se a Bíblia diz, essa é a vontade de Deus, que é o servo do Senhor, não convém contender. Até mesmo quando uma pessoa sai de uma igreja, já viu, às vezes ela faz comentários. Aí você vai toda hora, não, irmão, o servo do Senhor não convém contender. Diga a sua pessoa, fale só a verdade, só isso. Só isso, só fale a verdade. Muita gente não quer. Então você tem que prestar atenção se você não está na igreja, mas está morando no sepulcro, onde você está se embriagando com vinho. Repito, não estou falando da bebida, que também não se embriaga com vinho. Não, mas são essas coisas que tiram a sua razão e fazem você dar um mau testemunho, como a pessoa bêbada dá um mau testemunho, não é verdade? Quantas vezes a pessoa séria, conheceu gente assim? Eu conheci. Como conheci esse mundão, conheci. Eu tinha amigo, por exemplo, que quando ele estava sem beber, ele nem falava que passava, perdeu, ô fulano, ele... Ah, mas depois da primeira, depois da segunda, depois da terceira, já viu, né, irmão? Falava com todo mundo, era brincalhão, não sei mais o que, e depois passava vergonha. Mas assim está o cristão, que não olha para a palavra de Deus e começa a se embriagar com as coisas deste mundo, quer dizer, com as disputas que tem ideológicas, com o futebol, né? Tem gente que chega ao cúmulo. Eu brinco que o rapaz vai pedir a mão da moça para namorar e o pai pergunta, qual é o seu time? Você pergunta, qual é o seu trabalho, né? Qual é a sua profissão? O que você faz na vida? Não, na vida não quer saber. Parece cômico, mas existe. Está voltando a toda a seriedade. Cristão, nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso inclui, não é só esse comportamento, também são as bênçãos de Deus que nós temos que ver. Vamos lá para a 1 de Pedro 2,24. Isso aqui, você olhar, é quando Cristo estava morrendo no nosso lugar. Eu não me preparei, mas deixa eu ler o 23 para você, que é assim, quando injuriavam, não injuriavam. Jesus não era bateu, levou, não. Injuriavam, xingavam, falavam dele, ele não falava mal da pessoa. Quando ele usou Paulo para escrever ao servo do Senhor não convém contender, o que ele fazia. E diz, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Deus sabe de tudo. Quer dizer, se alguém te ameaça, que vai... Não, você se entrega a Deus, toma conta da minha vida. Aí o nosso versículo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados para o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Enquanto você não considerar morto para o pecado te incomoda. Quer dizer, já viu aquela pessoa, está amarrado, não quero fazer, não.
Aquilo não incomoda, eu sou morto para o pecado. Ele vem na sua mente, está amaldiçoado, eu sou morto para o pecado. Ele vem dentro dos seus olhos, está amaldiçoado, eu sou morto para o pecado. As pessoas vão começar a notar, porque conheceram o velho homem, estão conhecendo o novo homem, que está morto para o pecado. E vem o final, e diz, e pelas suas feridas fostes sarados. Aí vem a cura divina. Lembramos o caso da menina que estava morrendo com tuberculose, já contamos várias vezes aqui, e ela ouviu esse versículo. Ela leu, quando ela chegou nessa parte, ela gritou, mamãe. A mãe veio correndo, filha, não grita. Era começo do século passado, onde a tuberculose não tinha tratamento que tem hoje, e ela estava ainda a óbito. E a família esperava a morte dela. Ela ficava num quarto separado, porque era uma doença contagiosa, e ficava lá. E colocavam uma mesinha, tipo uma mesinha de café, e colocavam a Bíblia para ela ler, até que ela chegou nesse momento. Quando ela chegou, ela ficou meditando, chamou a mamãe, a mãe veio, filha, não grita. Não, aqui está dizendo que eu não vou morrer, que eu vou viver. Ô filha, não é bem assim, você está entendendo de maneira errada. E ela continuou lendo, mas mamãe, aqui está dizendo que pelas feridas de Jesus eu fui sarada, eu vou me levantar. Ela não podia fazer esforço, ela se levantou com força. Eu não falei, mamãe, aqui está dizendo que eu já fui sarada pelas feridas de Jesus. No segundo dia, novamente pediu a ajuda da mamãe para se levantar. Se levantou ainda golfando sangue, menos. No terceiro dia, praticamente não tinha. Dia depois, ela não tinha mais sintoma nenhum da tuberculose. E viveu mais anos. Por quê? Porque ela deu crédito. Vamos voltar ao Isaías? Quem lembra, pessoal, do capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito tem que dar. Porque se você der crédito, você vai ter o quê? O braço do Senhor. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ela deu crédito à pregação, que aqui está escrito. O que o Pedro conta está aqui na Bíblia Sagrada, entenda bem, e ele diz para nós aqui. Mas ele, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, é isso aqui. Ela acreditou, tomou posse. Ela passou a se vestir de veste formosa. O testemunho dela, entenda bem, impactou muita gente. Veja o caso de Enéas. Quando Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, toma a tua cama e anda. Sabe o que aconteceu? Toda uma região se converteu. A igreja, vamos sair do sepulcro. Nós não estamos na morte. Ele já morreu a nossa morte. Ele disse, meu Deus, por quê me desamparaste? Porque era o meu pecado que estava sobre ele, era o seu pecado. Ele se separou do Pai. E o que o diabo podia fazer com o homem, ele sofreu no nosso lugar. Só que ele venceu o inferno e a morte para quê? Para eu viver a sua vida. Então, recapitulando, Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E é isso que Deus quer fazer no nosso meio. Diretor, toda atenção, eu queria só agora as missões. É a asa que é curtinho, é 1 minuto e 41, por favor. Assumir o compromisso de levar a verdade a todos os continentes é um privilégio de quem é chamado por Deus. Eu, pelo menos, me emociono, a gente até chora, é muito lindo. Você vê as almas, o mundo, né, se rendendo, oro muito por isso. Quando eu vejo, eu falo, olha, tem uma sementinha ali, muito importante essa contribuição que a gente faz. É um prazer servir a Deus nesse sentido. Com amor, seguimos na missão de apresentar o Senhor e Salvador Jesus Cristo aos perdidos. E nos maravilhamos com os resultados. Missionário, infelizmente o Paquistão é um lugar muito perigoso para cristãos como eu. Mas quero deixar o relato do que Jesus fez por mim. Eu sempre visito a sua página no Facebook e há um tempo o meu dedo da mão direita estava muito inchado. E isso me incomodava demais. Mas para a glória de Deus, eu determinei a cura durante uma oração. Agora meu dedo está normal e hoje já posso escrever tranquilamente. Obrigado, Jesus. Olá, missionário. Eu me chamo Lirosa e moro em Vetabat, no Cazaquistão. Recentemente, a Bibi Guru, uma irmã da nossa comunidade, viveu uma graça do céu. Ela sofria de um problema no fígado, mas depois de orar junto com o Senhor e beber a água, ela foi curada. Eu só tenho a agradecer pela vida do missionário Soares e a toda a sua equipe, pois vocês são muito usados por Deus. Obrigada. Não podemos recuar.
pois a palavra pregada está libertando e curando aqueles que precisam. Olha, nós louvamos a Deus por todos vocês que ajudam como patrocinadores. Esse dia tão especial, obrigado. E se você não fez ainda, aqui quem tem a inscrição, para quem tem vontade. Às vezes, a pessoa tem um desejo de ser patrocinadora. Para quem não sabe, patrocinador é a pessoa que ajuda o programa mensalmente a estar em países como o Paquistão. Viu o que ele falou na visita à página? Nós temos um programa no Urdu, um programa na televisão lá. É verdade. Temos um programa no Egito, um programa local. A pessoa está fazendo campanhas especiais na Romênia. Então, às vezes, a pessoa tem vontade de ajudar todo mês com aquela doação que Deus fala. Alguém fala 100, alguém fala 500, alguém fala mais, pode falar até alguma coisa maior. Mas é um ministério. Você tem que sentir no coração, sentiu a inscrição aqui, não tem que dar nada, depois o pastor fala de dízimo e oferta. A inscrição é essa que está na minha mão, está na mão deles, peça. No verso você faz um propósito de oração para que o missionário ore. Essa cartelinha aqui, esse folheto, tem as contas, o que você escrever aqui na oração, escreva aqui também. Tem uma oração aqui que o missionário fez para você, orando com ele. E aqui, entenda bem, tem uma mensagem de 2 Coríntios 9:7. Peça. Você de casa, pega no QR Code. Abriu o celular, na câmera do celular, apontou. Sai uma linha amarela, todas as informações estão aí. Deixa eu dar conta do Bradesco para quem não consegue abrir hoje. Hoje pode ser feriado, o que for, a pessoa qualquer hora faz, né? Qualquer hora do dia não, que o programa está indo no ar. É Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer um Pix com o CNPJ da igreja. O número que está no vídeo, 30-902-803-0001-00. E pode fazer também nas lotéricas. Qualquer lotérica vá ao caixa e diga doação para o Show da Fé. Mesmo que não peçam o código, você dê 3091-2065. Deixa eu fazer uma oração, levante uma mão assim, para a pessoa que está precisando de um socorro na vida financeira, tá bom? Isso, Jesus, tem alguém no nosso meio, alguém pela televisão, alguém pela internet que está precisando de um milagre agora, de uma resposta na vida financeira. Eu clamo que essa resposta venha e aconteça em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Agora, diretor, vamos passar às perguntas. Primeira pergunta, por favor. Pastor, o que me impede de perceber as bênçãos que Deus me deu? Muito boa pergunta. Sabe por quê, pessoal? Tem vários motivos. Primeiro motivo, pecado impede. Pastor, mas eu não tinha pecado, eu cheguei na igreja, alguém estava orando por você. E não esqueça da graça, da misericórdia. Mas não quer dizer, entenda bem, que Deus vai atender você, mesmo você conhecendo a palavra. Vamos lembrar aqui o que impede. O Salmo 66:18. Leia comigo. Salmo 66:18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, diga. Então você não precisa nem praticar o pecado, só atender no coração. Já errou ali, Deus não vai poder te atender. O Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Olha o que ele diz. Mas eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, entenda bem, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, primeiro ponto, pecado atrapalha mesmo. Mas às vezes a pessoa não tem pecado, pessoal. Não tem. O que a Bíblia fala em Osés 4:6? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu conto um caso, desculpe ser repetitivo, não me atire pedra, de uma senhora que orava pelo seu filho que era viciado em drogas. Todos os dias, ele chegava em casa drogado. E o garoto brigava com o pai. E o pai querendo colocar o filho para fora. E ela, crente, orava, Jesus, salve da tua serva, Jesus, tem misericórdia. Um dia ela ouviu uma mensagem. E eu disse, Jesus não expulsa demônios. Ela, arregalou os olhos. Eu disse, calma, preste atenção na Bíblia. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, não é Jesus que vai expulsar o demônio, é você em nome dele. Pastor, a ficha caiu. Que faltava conhecimento. Ô demônio do vício, o negócio é comigo, sai do meu filho em nome de Jesus. Pastor, o rapaz procurou no mesmo dia, 3 meses depois ela contava, todos os dias ele se drogava, tem 3 meses que não se droga. Quer dizer, o que impedia ela de receber a bênção? Entendimento. Uma filha de Deus, mas tem que buscar, o sábio busca conhecimento. E às vezes,
Não é isso. O quê? A pessoa até conhece a palavra, mas vamos lá, os sinais seguirão que crerem. E a pessoa não... Lembra do homem que ele falou para Jesus? Ajuda na minha incredulidade. E se a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê, então nada será possível para aquele que não crê. Está aí. Eu creio que respondi a pergunta, mas vamos buscar mais de Deus, busque, porque a vontade... Agora, tem coisa que às vezes tá até... não é errado você pedir, mas Ele é Senhor. Tem coisa que se você receber pode atrapalhar a sua comunhão com Deus agora. O Bartimeu gritou, Jesus não atendeu de primeira não, foi na segunda. Ele sabe toda a hora certa, fica tranquilo, é só questão de entendimento. Segunda pergunta, olha forte. Pastor, existe vida após a morte? E aí, pessoal? É claro, senão eu estou fazendo o que aqui então? Não é verdade? Estou pegando a eternidade para você. Agora, não é vida como eles querem pensar. Não existe negócio de voltar em outra vida, não. Vamos lá, Hebreus 9, 27. Vamos lá? O que diz Hebreus 9? Aos homens, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? Juízo. Quer dizer, depois da morte vem um juízo. Aí você vai ser preparado para entrar ou sair. Daí entrar com Cristo ou ficar fora de Cristo. O missionário diz, ou vai para o andar de cima, ou vai dar para o andar de baixo. Então a morte é, você vai ter eternidade, vai ter ou com Deus ou sem Deus. Mas por que duvidar? Se você pode escolher agora ter uma eternidade linda, é só reconhecer. Falamos hoje, salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Tá bom? Vamos abrir o coração? Pastor, enfrento um momento árduo em minha vida e não sei como prosseguir. Recentemente, foi descoberto um nódulo em meu seio e esse diagnóstico me preocupa profundamente. Creio muito em Deus e sempre me dediquei em servi-lo nesta terra. Entretanto, até agora não estou tendo sucesso em encontrar a cura. Preciso do direcionamento da palavra para saber como posso me livrar desse mal e alcançar a melhora na minha saúde. A solução está aqui, tá uma, mas aqui está assim, recentemente diagnosticada com nódulo no seio, não aceita esse diagnóstico e tenta fazer uso da fé. Glória a Deus, eu também creio, mas não esqueça que não é errado você ter um tratamento. E às vezes até pedir a Deus que Ele dê o médico certo. Entenda, claro que nós cansamos de ver pessoas curadas de nódulos no seio, mas quantas vezes também ouvimos testemunho que a operação foi um sucesso, ou aquilo que parecia ser maligno, depois com a nova biópsia não foi. Não fique ansiosa. A Bíblia diz, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Amaldiçoa esse nódulo em nome de Jesus, você não vai prosperar no meu corpo e deixa Deus fazer a obra. Sumiu, glória a Deus, sumiu, continue crendo, entendeu? Até ir aos médicos, não é errado não. Você certamente já foi diagnosticada com isso, o médico deve ter dado algum tratamento para você. Não é errado você seguir o tratamento que o médico falou, tá bom? Pessoal, nós vamos orar já. Só que eu não falei naquela hora, é dar o testemunho da nossa TV. Por favor, diretor. Já faz em torno de 10 anos que a gente tem a nossa TV. O canal aberto não dá mais para assistir, porque pensa numa coisa assim que me deixa triste, sabe? De ver tanta notícia ruim. Então a nossa TV é uma beleza em casa, porque a gente se desliga de fora e só se liga com as coisas de Deus. O canal 1, meu programa predileto, eu vejo um só. Por causa dos debates, eu gosto muito de escatologia. E os canais, a não ser o canal da igreja, o Animal Planet, que eu gosto de assistir sobre a ecologia, né, a natureza. E também o Discovery Turbo, por causa da parte de mecânica, né? Para mim é tudo prato cheio, porque entra na minha área profissional também. A nossa TV é imprescindível, eu acho, para um casal, que tem filhos em casa, para os irmãos em geral, não poderia ficar sem a nossa TV em casa. Pede por que nós falamos aqui, que ela é uma extensão da igreja, porque a nossa TV tem 11 canais evangélicos. O custo é baixo, que é para fazer a obra de Deus. Então, Enlace em Espanhol, CJC Juventude, IGD, o canal de São Paulo, canal da Bíblia, o Locutor Lendo da Bíblia, Show da Fé, o nosso missão de hora em hora pregando, tá bom? Aí tem o canal em espanhol, o Arritmo, o canal da igreja, canal de oração. Peça, e você de casa, tira a foto aí, 0800 201 4000. Fiquem de pé agora, uma oração por você e pela sua família. Isso.
Agora eu quero orar pela sua casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Se você ainda não crê, diga: Jesus, eu te recebo na minha vida, fecha os olhos. Você tem que crer no coração que Ele morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E diga para Ele: me salva, Ele vai te salvar. Jesus, entra nessa casa, onde tem alguém na bebida. Entra, Senhor, onde tem alguém nas drogas. Entra onde tem alguém perturbado. É agora na sua casa. Agora que uma bênção chega à sua família. Nós quebramos toda a influência do inferno, determinando, dizendo: fora Satanás dessa casa, em nome de Jesus Cristo. Levantamos a voz agora na autoridade, demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade, demônio que virou a cabeça do marido, demônio que virou a cabeça da mulher, demônio que foi pago no terreiro de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Ouça a nossa ordem, ouça a nossa determinação. Abandone esta casa, abandone essa família, saia agora. Saia, é no nome de Jesus que nós estamos mandando. O demônio que diz que é especialista para destruir casamentos, demônio que é especialista para destruir filhos, mas acabou o espírito maligno. Você está levando a família dessa pessoa para o espiritismo, está levando para a idolatria, para o ocultismo. Nós estamos te arrancando agora. Acabou o espírito maligno. Você não vai continuar atormentando essa pessoa. É o vício maldito que está destruindo a família dessa pessoa. Espírito maligno que coloca as brigas, contendas, desavenças dentro de casa, é discussão toda hora. O demônio da briga, sai da casa dessa pessoa agora. E aí, como é que está o seu feriado? Nossa, foi demais. Sexta-feira, lindos milagres, lindas operações de Deus. Estaremos mostrando já nesse final de semana. Amanhã, sábado. Você sabe que é o dia do show da fé oficial no calendário da cidade? E amanhã nós temos aqui 9, 14, 18, vai ser uma festa. Tiver que, mas vamos ter demais. Vamos fechar a rua, dia 1º de maio nós vamos fechar a rua. A prefeitura já está cedendo o palco. Nós vamos fazer uma festa bonita no dia 1º de maio. Vai ter pela parte da manhã a oração e à tarde os teens, a juventude da igreja, a flor da igreja. Vai ser muito bonito, se prepara com grandes atrações musicais, tá bom? Guarde aí dia 1º de maio. Mas vamos falar de amanhã, 9, 14, 18 e domingo a Páscoa. Aí você vai ter o pão da Páscoa. É o mesmo pão que os judeus usam na Páscoa deles. É como se fosse um biscoito, vamos dizer, água e sal, um pedaço dele você vai levar para casa e você vai para. Tem coral infantil, tem coral da igreja, é muito bonito como Deus opera. Veja um pouquinho de testemunhos do final de semana. Você não levantava o braço? Você levantava, sentia dor. Agora não está sentindo mais. Não. Glória a Deus. Problema no calcanhar, eu estava sentindo dor. O calcanhar já diminuiu bastante, graças a Deus. Como é? Com dor no calcanhar você estava andando direito? Estava mancando um pouquinho, mas... Vai aqui que você você não vai mancar nem um pouco mais. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. Mulher de Deus, você vai andar rápido. Opa. E assim, ó. Glória, aleluia. Isso aí, glória a Deus. Bate o calcanhar aí, pode bater o calcanhar. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É bonito, né? Deus operando, Deus se manifestando especialmente na sua vida. Deixa eu te dar uma bênção, Pai. Ajuda o pessoal a chegar nesse final de semana. E lembrando que segunda-feira, no feriado, tem a mini vigília, 9 horas ao meio-dia. Eu abençoo a todos que estão orando conosco, dando uma bênção e dizendo: mal está nessa pessoa, dor na cabeça. Essa pessoa que está com febre, fora, em nome de Jesus. Pai, eu dou a bênção para uma noite abençoada em Cristo. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.